Graça e paz a todos. Chegamos à nossa 15ª devocional no livro de Provérbios. Então hoje vamos meditar mais uma vez nos conselhos da palavra do Senhor para nossas vidas. Provérbios para a vida, aqui no Ligado da Palavra. Vamos juntos? Nossa 15ª devocional no livro de Provérbios será no capítulo 7. Então vamos meditar em todo o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 27. Este capítulo 7 de Provérbios é uma continuação do final do capítulo 6, onde tinha uma orientação muito importante a respeito da mulher adúltera. E nós sabemos que essa orientação a respeito da prática do adultério, ela não se reflete somente à mulher e também ao homem. Então aqui nós temos mais uma vez um conselho de Salomão, constando na palavra de Deus, para cada um de nós, a respeito da importância que é termos o cuidado com a nossa vida conjugal, com o respeito que precisamos ter com a forma bíblica de vivermos a nossa vida conjugal. Num mundo onde os valores cristãos estão cada vez mais sendo atacados, desprezados, principalmente em relação à família, não existem fórmulas mágicas para a gente viver a vida conforme Deus quer. Nós precisamos de receber do Senhor essa orientação. E de que forma podemos fazer isso? Conforme está aí no início do capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos seus olhos. Se tem algo que protegemos em nós com muito cuidado, é a menina dos olhos, até com reflexos involuntários. Quando algo se aproxima da nossa vista, já há em nós aquele instinto de fechar os olhos para proteger, tal a importância dela. Então, o Salomão está usando essa ilustração para dizer o quanto deveríamos ter cuidado com a palavra de Deus, guardá-la em nosso coração e conservá-la, protegê-la instintivamente, quer dizer, não permitir ataques contra ela, para que a gente consiga ter uma vida de acordo com o que Deus quer. Então, precisamos estar ligado na palavra, né? Buscar na palavra as orientações do Senhor. Este mundo não tem compromisso com a palavra de Deus. E como nós erramos, irmãos, muitas vezes em colocar ensinamentos desse mundo dentro do nosso lar, através da internet, através de programas de televisão, novelas. Quantas famílias estão sendo destruídas por coisas que são sorrateiramente despertadas no coração do homem, do marido, da esposa, através de novelas, de programas de televisão, de sites da internet, e que pregam totalmente contrário à palavra de Deus e vão totalmente na direção oposta da fidelidade que precisamos ter, do compromisso que precisamos ter com o Senhor. Como as famílias hoje precisam, queridos, de homens de Deus. Como as famílias estão necessitando de mulheres de Deus, que buscam na palavra de Deus orientação, que vivem conforme a palavra orienta, porque muitas vezes no dia a dia não é isso que vemos. As pessoas até leem suas Bíblias, até sabem o que Deus quer em relação à vida conjugal, em relação ao respeito, ao cuidado, mas desprezam isso e permitem que coisas estranhas ao casamento venham entrar em seus lares e destruir muitas vezes a vida conjugal do casal. Preciso que os homens entendam o que é ser um esposo bíblico. Nós homens precisamos entender isso, queridos. A palavra do Senhor diz que Cristo amou a igreja e por ela ele se entregou. E assim os maridos devem fazer. Amar suas esposas como Cristo amou a igreja.
cuidar delas. O quanto de responsabilidade tem nisso. Amar as nossas esposas, cuidar como Cristo faz com a sua igreja, como Cristo já fez e ainda vai fazer pela sua igreja, voltando para buscá-la. É preciso que a gente entenda isso, queridos. Nós, como homens, precisamos cuidar das nossas famílias, ter sabedoria, ter a palavra no nosso coração para a gente conseguir nos livrarmos desses apelos que chegam até nós. Nesse texto, o escritor do Provérbio diz que essa mulher adúltera, ela visualiza alguém que não tem sabedoria, que é carente de juízo. Então esse homem se torna uma presa para ela. No versículo 6, ele diz que ela olha pela janela, fazendo uma ilustração, ela olha pela janela, vê aquele jovem sem juízo que ia pela rua e faz convite, se oferece para esse jovem. E ele cai nos seus convites, nos seus apelos. E mesmo ela falando para ele, a condição dela, ela fala, meu marido não está em casa, vem comigo. E ele vai, como um boi, vai para o matadouro, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, amados irmãos, como nos falta muitas vezes sabedoria para lidar com essas questões. O mundo está aí para distorcer os valores bíblicos e é preciso que você, homem, seja um servo de Deus, dependente da palavra de Deus. Entenda que o seu papel como esposo é amar e cuidar e respeitar a sua esposa. Não foi você que idealizou a família, foi Deus. E é um privilégio poder participar desse projeto de Deus. Então, cabe a nós honrar as nossas esposas e fugir desses apelos. É preciso ter juízo, o juízo posto em nós, pela palavra de Deus. Tanto homens quanto mulheres. É preciso estar atento, querido, o que tem entrado na sua casa, o que tem atiçado a sua curiosidade nas redes sociais, nos canais de televisão. Mude, desliga essa televisão, abre a palavra, vai orar. A palavra do Senhor nos orienta a fugir da aparência do mal. Não, eu vou ver que eu vou resistir. Não, a palavra não manda você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Mas fugir da aparência do mal. Então foge. Se você não tem conseguido resistir à sua televisão, quebra ela. É melhor você quebrar ela do que quebrar a sua vida conjugal. Meu querido. Seria uma atitude extremamente radical. Mas é claro que, se a gente seguir os conselhos da palavra do Senhor, guardar a palavra dentro de nós vamos conseguir lidar com essas situações de forma sábia, com juízo, sem ser atraído por esses convites, como esse jovem aqui do texto de Salomão foi. A sua casa é caminho para a sepultura, a casa dessa mulher adulta, e desce para as câmaras da morte. Esse jovem foi atraído pelo convite dela. E quantos convites chegam até nós? Quantos convites chegam até você? E nós precisamos estar atentos. Como as igrejas têm sofrido pela fragilidade das famílias, das vidas conjugais dos cristãos. Conhece a palavra, mas não põe em prática. Quantas vezes a gente coloca o nosso eu à frente da palavra, e quando a palavra diz para você retroceder, se curvar, se corrigir, orar, perdoar, conversar, acalmar, a gente faz tudo diferente. Então que a gente tenha a sabedoria de fugir dessa vida de promiscuidade, um sexo sem compromisso, adulterado, diferente daquilo que Deus quer. Nós precisamos ver vida santa, não vida adulterada. Se nós entendermos isso, até o papel nosso como igreja, como noiva de Cristo, e como ficaria o nosso noivo
percebendo que a sua noiva tem cedido às atrações desse mundo. Então, é uma outra questão que nós precisamos pensar. São duas aplicações, tanto para a nossa vida conjugal quanto para a nossa vida espiritual, em relação ao nosso compromisso com Deus, que não pode ter atravessadores, não pode ter atrativos maiores. A igreja tem um dono e ela precisa ser cuidada, ela é cuidada por Ele e ela precisa estar voltada para Ele sempre, priorizando Ele sempre, o noivo, acima de qualquer outra coisa, e fugindo de qualquer convite do mundo. Assim também em relação à nossa vida conjugal, queridos. Então, que a palavra do Senhor seja o alimento necessário para sustentar o seu casamento, o seu matrimônio, sua vida conjugal e reaquecer, reconstruir, trazer de volta, talvez se sua família tem andado distante dessa verdade bíblica, das verdades bíblicas. Leia a palavra do Senhor, querido. Procure na palavra do Senhor quais são as orientações de Deus para uma vida conjugal feliz. Converse com pessoas de Deus, receba a orientação de Deus e siga, se curve a palavra de Deus. E aí você vai poder experimentar qual boa e perfeita é a vontade de Deus. Vigie o que tem entrado na sua casa. Não permita que novelas escritas por pessoas, muitas vezes, que têm compromisso com o inimigo, com o mundo, de agradar o mundo, de trazer ensinamentos distorcidos, programas de televisão que só ensinam coisas ruins para a sua família. Não permita isso dentro do seu lar. Cuide da sua casa. Amém? Que nós possamos ser sustentados pelo Senhor a cada dia, pela palavra do Senhor. Então, para isso, vamos sim, ficar ligado na palavra. Amém?